Olá, sejam bem-vindos à nossa aula 2 do conteúdo 2. E hoje a gente vai falar sobre os medicamentos ansiolíticos e hipnóticos e a sinapse GABAérgica. Medicamentos ansiolíticos e hipnóticos são aqueles utilizados para o tratamento de ansiedade, transtornos de ansiedade generalizada, síndrome do pânico, e os hipnóticos são os medicamentos utilizados para a indução do sono. O conteúdo dessa aula se encontra no livro Farmacologia Ilustrada, nas páginas 121 a 134, o livro que vocês vão encontrar no Minha Biblioteca, acessando pelo seu portal do aluno. Fármacos ansiolíticos, eles podem ser de diferentes classes. Então, a gente tem vários tipos de medicamentos atuando por diversos mecanismos que podem reduzir a ansiedade. Então, no nosso conteúdo anterior, falamos sobre os fármacos antidepressivos, os inibidores seletivos da recaptação de serotonina, os inibidores da recaptação de serotonina e noradrenalina, os antidepressivos tricíclicos e os inibidores da MAO. Todos eles também são agentes ansiolíticos eficazes, então a utilização deles também vai tratar transtornos de ansiedade. Os benzodiazepínicos, que são os ansiolíticos mais famosos, mais conhecidos, eles são utilizados somente para ansiedade aguda, então mais indicado para crises de ansiedade e para o tratamento da insônia. A gente também tem a gabapentina e a pregabalina, que são fármacos que também têm propriedade ansiolítica. A gente tem a buspirona, que ele é um agonista do receptor 5-HT1A da serotonina. Tem atividade ansiolítica importante, mas tem pouco efeito sedativo, ou seja, não induz o sono. A gente tem também alguns agentes antipsicóticos, como a quetiapina, por exemplo, que em baixas doses também pode ajudar no tratamento da ansiedade. E a gente tem os antagonistas beta-adrenérgicos, ou seja, aqueles medicamentos que antagonizam os efeitos da adrenalina, e eles são utilizados principalmente para redução de sintomas físicos. Então, eles diminuem a questão do tremor, a questão do batimento cardíaco acelerado, os músculos muito contraídos. Então, eles vão auxiliar nesses sintomas mais físicos da ansiedade. Os benzodiazepínicos, então, eles são os fármacos mais utilizados e mais conhecidos para as ansiedades agudas, para as crises de ansiedade aguda. E eles substituem os barbitúricos que eram usados antigamente no tratamento da ansiedade e da insônia. Os benzodiazepínicos, eles são bem mais seguros e eficazes do que os barbitúricos, então eles são medicamentos de escolha na maioria das vezes. Nem sempre eles são a melhor escolha, porque para tratamento prolongado de ansiedade ou para casos de ansiedade associados à depressão, eles não vão ser tão eficientes. Então, nessas situações de ansiedade crônica ou de ansiedade associada à depressão, os inibidores seletivos da recaptação de serotonina, eles são preferidos em alguns casos para ansiedade. Os hipnóticos não benzodiazepínicos e os antihistamínicos também podem ser melhores opções no caso de tratamento de insônia. Então, a gente lembra de antihistamínico muitas vezes por causa de alergia, mas se você lembrar que antihistamínico dá sono, eles também podem, então, ajudar a indução do sono. Os benzodiazepínicos, eles atuam no receptor GABA, que logo mais a gente vai falar como esse receptor funciona. Já de antemão, a gente fala sobre o GABA como um receptor inibitório. Então, no momento em que o receptor GABA ele é ativado, ele vai abrir canais de cloro. O cloro é um íon negativo e ele vai, então, inibir as atividades do sistema nervoso central, diminuindo a atividade nervosa. Os benzodiazepínicos, ele tem um local específico dentro do receptor GABA para ligar. E isso aumenta a afinidade do GABA pelo seu receptor. Então, o benzodiazepínico, ele não liga no lugar do neurotransmissor, ele liga num lugar lateral, e isso faz com que a afinidade do receptor pelo seu neurotransmissor aumente. Então, ele vai potencializar as ações do GABA. Além dos clássicos efeitos na redução da ansiedade, justamente por potencializar a transmissão GABAérgica, eles também têm como efeito clínico o efeito hipnótico sedativo, então eles induzem a sonolência e em doses maiores eles vão induzir a hipnose, que a pessoa vai entrar então no estado de sono. Então, dependendo do tipo e da dose do benzodiazepínico, ele pode servir mais como medicamento para insônia do que para ansiedade.
Os benzodiazepínicos, eles reduzem a nossa capacidade de aprendizado e na nossa formação de memórias temporariamente. Então, durante o uso de benzodiazepínicos, é frequente a perda de memória ou a dificuldade de aprendizado. Em crises convulsivas, por exemplo, você pode utilizar o benzodiazepínico para cortar essa crise. Então, o paciente está numa crise convulsiva, numa crise epilética, o diazepam, por exemplo, ele pode ser utilizado para diminuir a crise naquele momento em que ela está acontecendo. Não para tratamento prolongado, mas para a emergência nessa situação. Os benzodiazepínicos também eles estimulam o relaxamento muscular. Então, os espasmos musculares que acontecem em algumas condições, né, em algumas doenças crônicas, eles são diminuídos também com a utilização dos benzodiazepínicos. Bem, o alvo, né, dos benzodiazepínicos, o alvo dos barbitúricos e de outras medicações é o receptor GABA. O receptor GABA, ele é uma proteína transmembrana porque ele atravessa a membrana plasmática de um lado ao outro e no centro desse receptor a gente tem um canal de cloro. Gente, canais de íons negativos, né, canais de ânions, eles são inibitórios do sistema nervoso central. Então, quando o receptor está vazio, ou seja, não tem ninguém ligado a nenhuma das subunidades dele, o canal de cloro está fechado. Então, eu não tenho influxo de íons cloro para dentro da célula, o que não causa a inibição. Então, quando não tem ninguém ligado nele, quando ele não tem nenhum agonista, né, nenhuma molécula que o estimule, esse receptor ele permanece fechado e o canal do centro, né, o canal de cloro, também. Os benzodiazepínicos, eles fazem com que o receptor fique aberto. Quando o receptor está ligado com o GABA, que é o seu neurotransmissor, então no receptor GABA a gente tem a ligação do neurotransmissor GABA. A ligação, então, do GABA com o seu receptor vai causar uma abertura do canal de cloro. Então, vejam que agora o cloro ele entra para dentro da célula, para dentro do neurônio. E isso leva a uma hiperpolarização dessa célula. Então, a célula fica hiperpolarizada, o neurônio fica hiperpolarizado, o que vai impedir a transmissão do impulso nervoso. Então, para você ter a transmissão do impulso, a gente precisa polarizar a membrana do neurônio para que ele dispare o impulso nervoso. Então, quando eu abro um canal de cloro negativo, você hiperpolariza a membrana e dessa forma não ocorre a condução do impulso. O GABA, ele se liga na subunidade alfa do receptor GABA. E uma vez que o GABA está ligado aqui, a gente tem a abertura do canal de cloro. O que um benzodiazepínico vai fazer? Ele vai se ligar em uma outra parte do receptor. Então, vejam que o neurotransmissor está ligado aqui, o benzodiazepínico se liga em outra parte do receptor. E o que isso implica? Numa abertura persistente desse canal de cloro. Então, enquanto o GABA abre o canal de cloro, mas isso é temporário, um benzodiazepínico vai fazer com que esse canal permaneça aberto por mais tempo. Então, quando a gente fala que o benzodiazepínico se liga na subunidade GABA-A, é a subunidade alfa do GABA, então aonde ele vai se ligar. Subunidade que a gente fala, vejam que esse receptor tem 5 partes, né? Ele tem 5 regiões que se interagem. Então, a subunidade alfa, você tem 2 delas e o benzodiazepínico se liga em uma delas. Então, a ligação do GABA, ela é potencializada pelo benzodiazepínico. Então, o efeito inibitório do GABA, ele fica mais intenso quando o benzodiazepínico se liga. Então, a entrada de cloro, ela hiperpolariza a célula, tornando mais difícil a despolarização. Então, sem despolarização, você não tem transmissão de impulso e isso, então, se torna um estímulo inibitório. Então, quando o benzodiazepínico se liga no meu receptor GABA, ele faz com que o efeito do GABA fique mais tempo faz com que Então, quando o benzodiazepínico se liga no receptor GABA, ele vai aumentar o efeito do neurotransmissor natural, que é o GABA. Então, ele ajuda o GABA a manter o canal de cloro aberto, consequentemente a entrada desses íons negativos e a hiperpolarização da membrana.
Então, aqui do lado, a gente tem uma outra representação do receptor GABA. Vejam lá as suas duas subunidades alfa, duas subunidades beta e a subunidade gama. E notem que aqui na subunidade alfa, você tem o local para ligação do GABA. Em outras subunidades, você tem a ligação para benzodiazepínicos, você tem a ligação para o flumazenil, que ele é um antagonista do benzodiazepínico. Flumazenil ele é utilizado para intoxicação por benzodiazepínicos. Então, quando ocorre uma overdose de benzodiazepínicos, se usa o flumazenil como antídoto. Aqui a gente tem também o sítio de ligação para o zolpidem, que é um outro hipnótico bastante conhecido. E aqui embaixo a gente tem a ligação dos barbitúricos. Então, notem, gente, que no mesmo receptor, na mesma proteína, você tem vários sítios diferentes para ligação de diferentes fármacos. E isso faz com que essa interação entre diferentes fármacos se torne um pouco perigosa. Porque se você usa dois fármacos que estimulam o receptor GABA ao mesmo tempo, você pode ter um efeito inibitório muito grande, né, e acabar deprimindo o sistema nervoso central. Bom, falando então sobre os usos terapêuticos do benzodiazepínico, né, eles são utilizados bastante no transtorno de ansiedade. Então, eles são bastante eficazes para transtorno de pânico. Então, naquele momento da crise de pânico, você administra um benzodiazepínico para trazer o paciente de volta ao seu estado normal. Também é usado para os transtornos de ansiedade generalizada, para a ansiedade social. Então, muitas pessoas, por exemplo, têm dificuldades em se apresentar em público ou em estar em público, e nessas situações o benzodiazepínico pode ajudar. Também são muito importantes para o tratamento do estresse pós-traumático, para os transtornos obsessivos compulsivos e também fobias específicas, como o medo de voar. Né? Muitas pessoas elas não conseguem fazer uma viagem de avião por conta de uma fobia. E o benzodiazepínico ele pode auxiliar nesse momento. Mas notem que eles são usados geralmente então em situações pontuais e não como tratamento de longo prazo. E a gente vai entender por que isso acontece. Então, eles devem ser usados para uma ansiedade grave, então para picos de ansiedade ou de pânico, e por curto período. Por quê, gente? Benzodiazepínicos, eles são os famosos tarja preta. E por que eles são tarja preta? Porque eles causam dependência. Então, o uso prolongado deles não é recomendado justamente por conta da dependência que eles causam. E para você tirar um benzodiazepínico, é um processo de desintoxicação que tem que acontecer, porque senão vai ter síndrome de abstinência. Então, é preciso tomar cuidado com o uso de benzodiazepínicos. Aqueles que são de ação longa, ou seja, que têm um tempo de meia-vida mais longo, eles são preferidos em casos de necessidade de tratamento mais prolongado. Então, aí dentre esses, a gente tem o clonazepam, a gente tem o lorazepam e o diazepam. Então, o Rivotril, o Valium, eles são preferidos aí quando você precisa de um tratamento um pouco mais de tempo. Também são usados para distúrbios do sono, porque a gente tem vários medicamentos dentro da classe dos benzodiazepínicos e eles podem ter potenciais diferentes para ansiedade e para insônia. Então, no caso do tratamento de distúrbios do sono, eles vão diminuir o tempo que a pessoa leva para pegar no sono, tanto que, assim, às vezes em filme, né, em novela, enfim, você vê a pessoa colocar um pozinho lá na bebida do outro e, de repente, uma pessoa desmaia. E, realmente, esse é o efeito dos benzodiazepínicos na indução do sono. Então, muito rapidamente, a pessoa adormece, só que ele não é um sono reparador, porque você não tem tempo suficiente, né, daquele sono REM induzido pelo benzodiazepínico. Então, ele aumenta o estágio 2 do sono não REM, que é o sono de não descanso, e encurta o tempo do sono de descanso. Então, com frequência, quem usa benzodiazepínico para dormir fica com ressaca e acorda com aquela sensação de estar dopado. Os hipnóticos de ação intermediária ou curta, né, com tempo de meia-vida menor, eles são mais utilizados para indução de sono. Aqueles que têm uma ação mais longa,
geralmente não são utilizados justamente por conta desse efeito prolongado. Só que o uso dele, né, o uso do triazolam, ele deve ser intermitente, ou seja, você não deve usar ele todos os dias. E isso porque ele induz a tolerância. O que é tolerância? Tolerância é quando você usa uma dose daquele medicamento e daqui a um tempo você não tem mais efeito com aquela dose, você precisa aumentar. Então, os benzodiazepínicos, eles têm muito essa questão de induzir tolerância. E aí você vai aumentando cada vez mais a dosagem e vai chegar uma hora que ele para realmente de funcionar. Então, por conta disso, né, é preciso tomar cuidado com eles para a indução do sono. Além de tratar ansiedade e insônia, né, pontualmente, os benzodiazepínicos, eles ainda geram uma amnésia que pode ser benéfica, por exemplo, pré-procedimentos como uma endoscopia, como uma coleta de biópsia ou uma angioplastia. Então, aqueles de ação curta, né, que tem um efeito ali de 30 minutos a 1 hora, eles podem ser usados como pré-medicação, ou seja, você ceda ao paciente para depois fazer uma anestesia para realizar esses procedimentos que são desconfortáveis. Por isso que, geralmente, quando se faz uma endoscopia, colonoscopia, o paciente não lembra de nada, porque ele foi apagado, digamos assim, com um benzodiazepínico para depois entrar a sedação. Então, eles proporcionam uma sedação consciente e facilitam a amnésia antes da anestesia. E, para esse fim, normalmente se usa o midazolam. E o midazolam ele é uma medicação injetável, então você não vai encontrar ele para uso clínico, somente para uso hospitalar. Para o tratamento de convulsão, como a gente comentou alguns slides atrás, o clonazepam ele pode ser utilizado como adjuvante, né, no tratamento de convulsão. Então, os medicamentos para epilepsia, eles são de outra classe, mas o benzodiazepínico pode ser usado junto para evitar a crise convulsiva. O lorazepam e o diazepam, eles são fármacos de controle para controlar o estado epilético. Então, durante a crise, né, você pode aplicar o lorazepam ou o diazepam e o paciente vai parar de ter aquele momento de crise ali. Os benzodiazepínicos também, gente, eles são super úteis naqueles tratamentos de desintoxicação e abstinência por álcool. Então, quando o paciente ele entra, né, em tratamento de desintoxicação para etanol, ele tem muita chance de ter convulsão, porque a retirada do etanol vai causar uma síndrome de abstinência importante, né, tem o delirium tremens, tem a febre, tem os distúrbios neurológicos. Então, os benzodiazepínicos eles vão ajudar a diminuir o risco de convulsão no tratamento de desintoxicação alcoólica. E a gente tem também a utilização do diazepam para evitar espasmos musculares. Então, pacientes com doenças degenerativas, como o mal de Parkinson, por exemplo, eles têm aquele tremor muscular. E o diazepam ele pode ajudar a diminuir esse espasmo muscular que acontece. Então, também usados na esclerose múltipla e na paralisia cerebral. Então, para dar uma diminuída no espasmo muscular associado a essas condições. Bom, então, benzodiazepínicos são tarja preta, né? A prescrição deles só pode ser feita através dessa receita azul aqui. Então, a receita azul, ela é uma receita que ela é feita, né, por um talonário marcado. Então, o prescritor, ele solicita esse talonário para uma gráfica e ele vai ter um número que ele pega na vigilância sanitária. Então, não é um receituário comum, não é qualquer prescritor que pode gerar esse receituário, né? E ele tem, então, a retenção dessa receita. E ele não pode ser prescrito, por exemplo, para mais do que 60 dias. Por que que a gente tem todo esse cuidado com o benzodiazepínico? Porque ele pode causar dependência, então o uso prolongado ou em doses elevadas causa dependência, né? E é uma dependência bastante importante, o paciente tem aquele comportamento ativo de busca, muitas vezes ele vai ficar agressivo, né, pela ausência da medicação, então causa um quadro de dependência bem importante. E por isso que a venda deles é controlada, por isso que eles são conhecidos como tarja preta, né? Então, a relação está justamente aí, nesse potencial de causar dependência.
A abstinência dos benzodiazepínicos também é uma síndrome muito grave, então ele não pode ser retirado abruptamente, ele tem que ser retirado na forma de desmame, né? Reduzindo a dose com o passar dos dias para que não ocorram esses sintomas. Porque na abstinência, o paciente ele pode ter confusão mental, ele pode ter uma crise de ansiedade, de pânico, ficar muito agitado, inclusive violento. Ele não tem tranquilidade, não consegue dormir, fica com a musculatura toda tensa e pode até ter convulsão. Tá? Então, o benzodiazepínico não pode tirar de uma hora para outra. Os efeitos adversos mais comuns dele são, né, de forma irônica, engraçada, digamos assim, a sua forma terapêutica. Então, ele causa sedação e justamente por isso ele pode ser usado como hipnótico. Mas a sedação pelo uso de benzodiazepínicos, ela é bastante comum. Então, pacientes que estão no início da terapia, tá tratando com clonazepam numa dose baixinha, ele pode ter sonolência mesmo assim. E também a confusão mental. Então, isso pode acontecer. Ele pode gerar ataxia em doses altas, ou seja, você não tem controle da sua motricidade, né? Então, diminui a sua habilidade de reflexo, diminui a habilidade para dirigir. Então, porque ele deixa a pessoa realmente lerda, né? Fica bastante lenta ali. E o quadro grave, gente, de comprometimento cognitivo. Então, durante o uso do benzodiazepínico, você pode ter problemas de memória e de aprendizado. Então, isso, né, a utilização deles dificulta a fixação de memórias e a criação de novas sinapses. Causam tolerância, como a gente já comentou, então na tolerância, você precisa administrar doses maiores para ter o mesmo efeito, né? E isso está muito associado com o triazolam, que é um hipnótico. E essa tolerância, ela vai levar, então, ao paciente ter insônia. Então, ele toma o remédio para dormir, mas ele vai ter insônia por conta da tolerância. E durante o dia, ele pode ter amnésia e ele pode ter crises de ansiedade. Gente, benzodiazepínico é uma classe de medicamentos muito utilizada para tentativas de suicídio. Então, o paciente que está em uso de benzodiazepínico, ele tem que ser acompanhado bem de perto, porque se ele eventualmente, né, tentar um suicídio tomando uma cartela de benzodiazepínicos, ele não vai a óbito, tá? A pessoa não vai morrer tomando overdose de benzodiazepínicos. O risco do uso deles é associar com álcool. Então, gente, quem toma benzodiazepínico não pode ingerir álcool, porque isso vai aumentar bastante o poder sedativo inibitório e outros depressores do sistema nervoso central. Então, é muito arriscado a utilização de benzodiazepínicos com álcool. Uma outra classe de tratamento para a ansiedade era antigamente os barbitúricos. Então, eles eram muito utilizados antigamente, enquanto ainda não eram conhecidos, né? Enquanto ainda não tinham sido descobertos os benzodiazepínicos. Então, eles foram substituídos por benzodiazepínico. Hoje, você não usa mais barbitúrico para tratar a ansiedade, porque ele causa tolerância, causa dependência física e causa sintomas muito graves de abstinência. Então, os barbitúricos hoje, eles são usados com mais frequência para o tratamento de epilepsia e não de ansiedade. Eles também interagem com o receptor GABA. Então, alguns slides atrás, eu mostrei para vocês o receptorzinho GABA e um local ali embaixo do GABA, onde tem o sítio para ligação dos barbitúricos. Então, eles potencializam a transmissão GABA e deixam o canal aberto por mais tempo, da mesma forma que o benzodiazepínico. Só que, além disso, então, além de atuar no GABA, que é um receptor inibitório, ele ainda pode bloquear a sinapse do glutamato, que é um receptor excitatório. Então, ele tem um efeito adicional, que é inibir o receptor excitatório. Então, ele fecha os canais de sódio. Então, ele impede a condução do impulso nervoso ali e, por isso, ele pode ser utilizado para anestesia em algumas situações. Então, a gente tem barbitúricos que são anestésicos. As ações dele, depressão do sistema nervoso central e depressão respiratória. Então, eles deprimem o sistema nervoso central porque atua no GABA, abre o canal de cloreto.
E aí, esse paciente ele pode entrar em sedação, ele pode entrar em hipnose, então dormir, adormecer mesmo, em coma e morrer, dependendo da dosagem. Então, o benzodiazepínico dificilmente vai levar o paciente a óbito, mas o barbitúrico, sim, tem essa chance. E eles também causam depressão respiratória. Por quê? O organismo deixa de responder aos mecanismos de hipóxia. Então, quando você tem a hipóxia, aumenta a frequência respiratória e isso vai tentar oxigenar novamente. Só que no uso de barbitúrico, essa resposta ela é diminuída. Então, muitas vezes, o paciente pode morrer por conta da falta de troca de oxigênio por gás carbônico ali. Bom, esse é tão perigoso, para que eles são usados então? Bom, a gente tem como uso terapêutico dos barbitúricos a anestesia. Então, a gente tem o tiopental. O tiopental é um anestésico endovenoso, muito pouco utilizado, porque a chance de você perder o controle da anestesia por via endovenosa é muito grande. Né? As anestesias gerais, atualmente, elas são feitas com anestésico inalatório, né, infundido na máscara. Mas existe o tiopental, né, que pode ser utilizado também. Então, ele é um barbitúrico, mas ele é anestésico. Aí a gente tem um dos anticonvulsivantes mais famosos do mundo, que é o fenobarbital, princípio ativo do Gardenal. Então, tem muita gente que fala, né, que o Gardenal é para tratamento de esquizofrenia, mas não é, tá? O fenobarbital, ele é utilizado para o tratamento de epilepsia. Então, ele controla as atividades tônico-clônicas, que são o fundo da crise de epilepsia. Então, ele atua como um anticonvulsivante. Só que ele tem efeitos adversos importantes no desenvolvimento cognitivo. Né? Então, ele vai causando uma perda da função cognitiva ao longo do tempo. Por isso, essa associação, muitas vezes, com distúrbios de sistema nervoso central. Eles também podem ser usados como hipnóticos sedativos, então, para indução de sono. E o que mais tem esse efeito é o butalbabi. E o que mais tem efeito atualmente é o butalbital, né? Que ele geralmente é usado com o paracetamol e com a cafeína para o tratamento de cefaleia. Então, os barbitúricos, eles têm um uso bastante restrito, mas ainda existe, sim, a utilização deles na clínica. Os fármacos, então, com ação hipnótica, eles vão induzir o sono, né? A gente tem benzodiazepínicos tanto para ansiedade quanto para indução de sono. Então, eles são fármacos que potencializam a ação do GABA da mesma forma que para a ansiedade, só que de uma forma mais potente, digamos assim. Então, ele vai realmente apagar a pessoa que está utilizando. Então, a gente tem como hipnótico benzodiazepínicos, a gente tem o Zolpidem, né, que ultimamente ficou muito famoso por aqueles vídeos na internet da pessoa tomar o Zolpidem e perder a memória e fazer coisas, enfim. A gente também tem a zopiclona, a zaleplona e o clometiazol, que são todos utilizados para indução de sono. Então, não é todo mundo que é barbitúrico, não é todo mundo que é benzodiazepínico para induzir o sono, não. A gente tem outros mecanismos. Os fármacos que têm uma meia-vida mais curta, ou seja, aqueles que têm um efeito mais rápido, eles diminuem a incidência de ressaca. Então, aquela sensação de acordar, mas não conseguir voltar para o corpo, né? Digamos assim. A gente também tem, dentre os hipnóticos, aqueles que antagonizam o receptor H1, então são antihistamínicos. E a gente tem aí, por exemplo, né, o Dramin. Tem muita gente que usa o Dramin para dormir, já que ele é uma medicação de venda livre. E a gente tem também fármacos com novos mecanismos de ação. Então, nos últimos anos, a gente teve o aparecimento da melatonina, né, e as substâncias que atuam no sistema da melatonina. Então, é uma nova forma também de indução de sono. Bem, então a gente tem aí como exemplo, né, de outros hipnóticos que não os benzodiazepínicos. Temos o Zolpidem. O Zolpidem, ele atua no receptor benzodiazepínico, mas ele atua num subtipo específico desse receptor, que é o receptor do tipo 1.
Ele tem pouca tolerância com o uso prolongado, né? Então, ele não vai induzir tolerância se for usado corretamente. E ele tem efeitos mínimos ali de abstinência. Então, a retirada dele não precisa ser tão demorada, né? E ele também não vai causar sintomas de abstinência como os benzodiazepínicos. Ele tem uma meia-vida muito curta, né? Então, 2 a 3 horas após a administração dele, ele já adquiriu o seu pico plasmático e o efeito dele dura em torno de 5 horas. Então, depois de 5 horas, provavelmente ele já perdeu o efeito hipnótico dele. Mas ele tem efeitos adversos graves. Então, o paciente pode ter pesadelos nesse período de sono, ele pode ter amnésia. Então, vários vídeos que apareceram na internet mostram essa questão da amnésia com o uso do Zolpidem. Causa bastante cefaleia, né, dor de cabeça, distúrbios gastrointestinais, tontura e sonolência diurna. Tá? Então, ele não é um medicamento que vai causar ressaca como um benzodiazepínico, mas ele também traz essa sonolência durante o dia. Aí a gente tem a zaleplona, que é um hipnótico não benzodiazepínico, ou seja, ele não vai atuar no receptor GABA, e ele tem uma meia-vida bem curtinha, 1 hora de meia-vida. Então, ele vai ter um efeito máximo aí de 3 horas. Só que ele tem pouco efeito nas funções psicomotoras, então ele não dá aquela tontura, aquela sonolência, e nem cognitiva. Então, ele não vai afetar o aprendizado e a criação de memórias. A gente tem a exopiclona, que também atua no receptor benzodiazepínico 1, da mesma forma que o Zolpidem, então é o mesmo alvo do Zolpidem, e ela é eficaz contra a insônia por até 6 meses, o que não é comum com os outros hipnóticos. Ela traz alguns efeitos adversos, como ansiedade, boca seca, cefaleia, edema periférico, então inchaço nas pernas e nos braços, e um gosto desagradável na boca, né, que os pacientes relatam bastante. Aí a gente tem a ramelteona, que é um agonista do receptor da melatonina. Então, a melatonina, ela é aquele neurotransmissor, aquela substância que controla o nosso ritmo circadiano. Então, controla os ciclos claro e escuro durante o dia. Então, a melatonina, ela vai geralmente atuar no período noturno, induzindo o sono. Então, a gente já tem um medicamento, um tratamento para fazer um agonismo, para imitar a ação da melatonina. Porque aquela melatonina utilizada, comprada, né? Muitas vezes compra suplemento importado de melatonina, agora já tem os brasileiros. Mas ele não vai funcionar por muito tempo. Então, a ramelteona, ela vai fazer o agonismo mais eficiente, né, no receptor de melatonina. Então, é indicado para quem tem dificuldade em pegar no sono, né, quem demora para dormir. Tem um potencial de abuso muito pequeno e não causa dependência nem síndrome de abstinência. Então, é um medicamento bastante seguro, né, nesse aspecto. Aí a gente tem os antihistamínicos, né, a gente tem muitos casos, principalmente nos Estados Unidos, né, de você sedar, por exemplo, uma pessoa ou sedar uma criança com um antialérgico. Então, a gente tem a difenidramina, que é o Dramin, e a hidroxizina, que é um antialérgico, né, muito utilizado. Você tem também, gente, polaramine, uma série de antialérgicos que causam sedação, né? Você vai ficar com bastante sono. Então, para quem tem insônia leve, eles podem ser utilizados. Só que eles têm efeitos anticolinérgicos, que são efeitos colaterais importantes, né? E que podem ser muito incômodos muitas vezes. Então, eles são menos úteis do que o benzodiazepínico por conta desses efeitos colinérgicos. Mas eles são de venda livre, né? Então, muita gente usa realmente um antialérgico para dormir, porque o receptor de histamina no sistema nervoso central, quando ele é inibido, ele leva à sedação. E a gente tem antidepressivos, então aqueles que a gente comentou na nossa aula passada, que tem um potencial sedativo importante. Então, por exemplo, a gente tem a trazodona, que é um antidepressivo atípico, que em baixas doses causa bastante sonolência, né? A trazodona é o Donarém. A gente tem a mirtazapina também, né? Mirtazapina em baixas doses também é um sedativo bastante potente. E esse uso, né, para sonolência, para dormir, ele é um uso
extra-bula. Então, ele é um uso off-label do que é recomendado para aquele antidepressivo. E isso serve para os tricíclicos, né? Então, antigamente, quando só existiam os tricíclicos, eles poderiam ser usados também como hipnóticos. Encerramos por aqui, então, o conteúdo de hipnóticos e sedativos e a gente se vê na próxima aula. Até lá!